Você é daqueles que defendem que as leis foram feitas para serem quebradas? Pois bem, hoje no nosso vídeo nós vamos ver leis civis e leis de guerra, que estão ali no livro de Deuteronômio e que o nosso Deus tão maravilhoso preparou, organizou e trouxe tão claramente para que elas possam nos proteger. Meu nome é Isis Peixe, eu sou a professora Isis e esse é o canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Vamos juntos nessa reflexão Café com Deuteronômio. Muito bem, queridos, hoje nós vamos ler aqui o capítulo 19 e o capítulo de número 20 desse livro maravilhoso que é Deuteronômio, né? E eu separei alguns versículos para a gente poder conversar e alguns que para mim eles são interessantes a gente falar um pouquinho deles, né? No primeiro momento, no capítulo 19, nós vamos ver Moisés orientando o povo a respeito de leis civis entre o povo, para que houvesse ali organização e paz, né? Ordem e progresso, porque sem ordem na desordem não tem como haver progresso, não tem como avançar. E foi até interessante, não estava programado e essa é a frase da nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Muito bem, no capítulo 19 nós vamos perceber Deus dando uma orientação que quando o povo entrasse na terra prometida, que eles separassem ali 3 cidades, tá bom? Dessas 3 cidades, uma delas, o Senhor diz assim no verso de número 3, ele diz assim: preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para todo o homicida que ali se acolha, né? Que se acolha ali. Então, uma dessas 3 divisões dentro da terra prometida era para se instalar ali os homicidas, né? Então, peraí, o que isso quer dizer? Aí a gente vai lendo o capítulo e a gente vai percebendo que o Senhor, ele traz ali uma situação onde às vezes a pessoa, ela acaba sem querer, uma fatalidade, um acidente, prejudicando o seu próximo e até levando ele à morte. E a Bíblia, ela é muito clara nisso, porque ele fala no versículo de número 4 do capítulo 19, que é o caso que se acolhe ali aquela pessoa que por engano ferir o seu próximo a quem não aborrecia antes. Então, o que ele quer dizer? Depois no verso 5 ele vai dando outros exemplos, mas eu vou facilitar aqui para a gente entender. Ele quer dizer assim, imagina que você vai trabalhar com um amigo, uma amiga, um colega, alguém que você não tem nada contra ele, ele não te fez nada. E ali no serviço, por alguma fatalidade, por algum erro humano até, aquela pessoa, ela acaba se ferindo e morre. No verso 5, ele dá o exemplo, falando daqueles 2 que vão trabalhar num bosque, né? Esse é o exemplo da Bíblia, no verso 5 do capítulo 19. Vão trabalhar no bosque e o machado de um deles, nessas machadadas no tronco da árvore, vamos que esse machado solta da mão daquela pessoa e fere o seu companheiro, o seu colega, e esse vem a morrer. A Bíblia chama isso de homicídio, porque alguém matou alguém. Porém, ele fala que é um homicídio sem aborrecimento, onde a pessoa que foi a causadora daquela morte, ela não tinha nada contra o outro, foi uma fatalidade, mas ainda assim foi um erro. E aí o Senhor diz que tem que guardar a vida dessa pessoa para que os vingadores, aqueles que perderam o ente querido, não venham querer matar aquele que ocasionou o erro, ocasionou a falha. E é interessante perceber isso, porque assim, a Bíblia não tem o culpado por inocente, mas a Bíblia, em todo o tempo, o Senhor, ele fala sobre a intenção do coração. E uma vez que a pessoa não teve intenção e aconteceu uma fatalidade, o Senhor não traz aqui o justo juízo de essa pessoa também morrer, porque ela matou. Então, esse é o primeiro ponto
do capítulo 19, que fala sobre homicídio, que é um homicídio sem culpa, aonde não havia intencionalidade de morte ali e que infelizmente aconteceu. Porém, quem recebe a notícia da morte de alguém, de um ente querido, vai querer vingar muitas vezes a morte daquela pessoa. Ainda mais quando não se tem os fatos reais do que levou aquela pessoa à morte. Bom, então aí o Senhor dá essa orientação para Moisés e diz: separem um ambiente na terra que vocês vão entrar para possuir, separem um ambiente que ele chama aqui de cidade, para se acolher essas pessoas, a fim de que elas também não sejam mortas por aqueles que não sabem o que aconteceu e, consequentemente, elas sofram também injustamente. Porém, no continuar desse capítulo 19, o Senhor fala também sobre o homicida que tem culpa, que se aborreceu com alguém e prepara uma cilada para o seu próximo. Esse intencional que mata com intenção, a Bíblia fala que é para ele ser levado a juízo e que ele vai morrer pelas mãos do vingador. E aqui não especifica bem quem que é esse vingador, se é alguém que mata assim por... Mas eu consigo entender isso até pela leitura do capítulo anterior, quando no capítulo 17, quando fala que as mãos da testemunha serão as primeiras a praticar o juízo. Eu percebo aqui que quem vai poder dar cabo da vida daquele que praticou a morte do próximo de uma maneira intencional, de uma maneira realmente assim preparada, arquitetada, tinha algo contra aquela pessoa, foi lá e preparou uma cilada para que ele morresse. Quem começaria o juízo? Seria as mãos, esse vingador seria as mãos daquele que se sentiu ofendido, às vezes a família ali, porque muitas vezes nós vemos crimes e o pai e a mãe falam: eu quero justiça, para quem matou meu filho. Então essas mãos poderiam praticar a justiça quando o ato foi intencional. Porém, o Senhor cita de novo aqui sobre testemunhas, no capítulo 19, verso 16 e em diante. Ele fala sobre testemunhas, que não basta uma pessoa falar daquilo que ela viu acontecer. Não, precisaria ter 2 ou 3 testemunhas para se apurar os fatos, para se estabelecer os fatos e, a partir daí, praticar o juízo. E tinha um grande problema que foi aqui também relatado, que as testemunhas, se elas fossem falsas, elas teriam também julgamento e poderiam, inclusive, mediante a culpa da falsa testemunha, serem também levadas até a morte, dependendo do juízo que fosse feito. Então, olha que coisa, nós estamos falando do livro de Deuteronômio, nós já estamos falando sobre justiça, sobre juízo, sobre pecado ou não pecado, sobre culpado ou não culpado, sobre erros que acontecem intencionais ou não intencionais. E é muito interessante, esse capítulo ele é intitulado como Leis Civis. E no capítulo 20 nós vamos ver as leis de guerra, que também eu achei fantástica. Ele começa no capítulo 20, Moisés já vai dizendo que Deus, eu vou ler aqui para vocês, quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos, carros, um povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Olha Deus lembrando eles, através de Moisés, que foi Deus quem tirou do Egito, foi Deus quem prometeu, foi Deus que falou que ia levar para um lugar, para uma terra prometida que mana leite e mel. Não era para ter medo, mesmo que aqueles que eles tivessem que enfrentar parecessem maiores em número, em quantidade, em armas, não era para ter medo. E ele vai citando as leis ali para ir para a guerra, porque todo homem, numa determinada idade, é como se hoje a gente visse quando a gente tem um alistamento, tem uma idade para alistar, tem uma idade para servir ou para ser dispensado, e a gente vê algumas dispensas,
da guerra que o Senhor orienta Moisés, né? Uma delas, quando a pessoa edificou uma casa e ainda não teve tempo de, vamos dizer, usufruir um pouco dessa casa edificada, que era para voltar e aproveitar, né, dessa edificação, para que não houvesse que a pessoa fosse para a guerra, ali morresse e nem tivesse alguém tomasse posse daquilo que foi edificado sem o dono sequer ter feito usufruído primeiro, né? Depois ele fala de quem plantou uma vinha. Plantou uma vinha e ele diz assim, e não desfrutou dessa vinha ainda, vá e torne-se a tua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. É como se você conseguiu abrir uma empresa, arrumar um meio de trabalhar e você nem recebeu o seu primeiro salário, já vai largar a mão ali, né? Você investiu naquela carreira, naquilo, já vai largar para ir para a guerra. Não, naquela época essa pessoa podia voltar e usufruir do que ela tinha plantado e depois sim ela servir o seu país para defendê-lo em guerra. Depois, quem está noivo, você está noivo? A Bíblia diz assim, então volte, despose a sua esposa, viva com ela e depois você vai fazer o seu serviço militar. E por último, os medrosos, olha o Senhor, entendendo que nem todo mundo tem força e coragem para determinada realidade. Ele fala o medroso, olha isso, achei interessante. Os oficiais continuaram dizendo, e qual é o homem medroso e de coração tímido? É uma pergunta. Vá, torne-se para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Então é tipo assim, a pessoa sabe que aquela pessoa não tem talento, habilidade para determinada situação e ela teve que ir, e quem fica aqui fica assim, sem esperança nenhuma, acreditando que vai morrer lá. Porque na realidade, morrer em guerra para quem é soldado é uma honra. Mas quando o soldado é realmente um soldado, quando ele é um simples obrigado a ir e ele tem muito medo, ele vai ser um vexame, uma vergonha e provavelmente não vai resistir. Então o Senhor muito sábio, ele dá essas são as leis de guerra, pessoas que são ali dispensadas desse alistamento. Eu achei interessante o Senhor dizer também que antes deles entrarem para possuir as terras que o Senhor já havia dito que era para possuir, ele fala assim no verso 10 do capítulo 19, quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, então você já ia na cidade sabendo que você ia entrar em combate, em guerra. Primeira coisa, apregoar-lhes a paz. Como assim? Como assim? Você está indo para o lugar para combater, para dominar, para tomar aquele lugar, você primeiro apregou a paz. Aí ele diz assim, ele continua dizendo, verso 11. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Tipo assim, nós estamos chegando aqui para dominar, o Senhor já disse que nós vamos tomar posse de todo esse território. Se vocês entenderem isso e se submeterem à nossa palavra, vocês vão viver e vocês vão nos servir. Vocês vão tributar, vocês vão nos pagar, mas vocês não vão morrer. E Deus pode trabalhar aí no futuro e fazer alguma coisa. Porém, no verso de número 12, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E aí começa. Sitiarás, vai dominar, dependendo da localidade, se é muito distante, mata todos os homens ali, deixa mulheres e crianças, elas vão servir vocês. Se é muito próximo, mata todo mundo, né? Não quer despojo nenhum. E aí ele vai pondo algumas regras, algumas leis referentes à guerra. E para terminar o capítulo 20, eu achei interessante o Senhor colocar ali, no final, sobre o que destruir no ambiente onde o povo fosse dominar,
onde eles fossem guerrear, o que eles destruiriam? Porque hoje em dia, o que a gente vê? Quando vai ter guerra, graças a Deus, aleluia, que Deus assim conserve. O Brasil não tem guerras, né? Essas guerras sangrentas, onde a gente já tem visto tanto ataque, né? Ultimamente, nos últimos meses. E como que funciona? Joga ali uma bomba, né? Faz uma intervenção militar e sai destruindo tudo, queima tudo, vai fazendo um caos ali. E aqui o Senhor orienta se for um lugar de arvoredo, uma região que Deus mandasse eles conquistarem, tivesse arvoredo, tivesse árvores, que não era para sair derrubando todas as árvores, era para derrubar apenas as árvores que não davam frutos comestíveis. Então, olha essa compreensão, ainda que numa situação de guerra, da necessidade de suprimento, de alimentação para o exército que ali estará, né? Então, ele fala que as árvores que souberes que são árvores de alimento, não era para destruir. Agora, as que não são de alimento, aí poderia derrubá-las e dessa maneira tomar madeira ou usar para, de alguma forma, cooperar com aquela tomada, com aquela guerra que estivesse ali. Queridos, que legal. Aqui, ó, eu paro por aqui, né, no capítulo 20. Os próximos capítulos vai continuar tendo algumas orientações, algumas regras, algumas diretrizes relacionadas ainda a homicídios, a casamentos, e vai ter mais aí umas situações para com o próximo, e nós vamos ver isso no próximo vídeo. Então, meu amigo, ficou comigo até aqui, minha amiga? Em nome de Jesus, irmã, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com alguém, dá uma olhadinha nos outros vídeos, tá dentro de uma playlist esse livro, que é Café com Deuteronômio. E se você tem uma sugestão para a gente ler, para a gente conversar a respeito, deixa nos comentários, tá bom? Conto com você, o que eu puder ajudar, conta comigo também. E vamos que vamos, Deus é fiel e Ele tem nos guardado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Um beijo para você, fica na paz do Senhor e até o próximo Café com Deuteronômio.